Portanto, hoje é o capítulo 4. Ora, estão todos já com a Bíblia aberta? E eu então vou ler, está bem? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso disse, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à desolação, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Então, aqui no capítulo 4 de Efésios, é bem interessante. Eu sempre enfatizo, né, que cada capítulo que a gente lê da Bíblia, isso da Bíblia toda, inclusive eu até falei isso na pregação, né, fazendo a exposição do Evangelho de Marcos, que quanto mais nós lemos a Bíblia, mais fica enfatizado o quanto ela aponta para Cristo, né? Sendo Cristo sempre o foco. Aqui, muito bem também no capítulo 4, sempre o que os apóstolos faziam bem, né? Eles pregavam a Cristo, eles seguiam nessa linha cristocêntrica e sempre apontando para Cristo. Isso, irmãos, é muito nítido, né? Eu lembro até quando eu conheci a minha esposa, a Daniela, e a gente começou a estudar a Bíblia. Eu lembro que a Daniela ainda veio da Igreja Católica, né? Falava muito de Maria,
E eu lembro que eu tinha falado para ela assim, quando você lê a Bíblia, você vai ver que os próprios apóstolos, os discípulos, eles sempre apontam para Cristo, 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 Cristo. Então é muito bom, né? Nós estarmos estudando, chegando aqui, né, no capítulo 4, para nós continuaremos vendo a mesma coisa, né? O evangelho cristocêntrico, o evangelho, né, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer o mesmo, meus queridos, seguir sempre nessa linha. Então aqui o apóstolo Paulo, no versículo, no início aqui já do capítulo 4, ele começa falando da unidade da fé. E no versículo 1, ele começa dizendo aqui que o cristão, ele não deve andar de qualquer jeito. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, ele fala que o cristão é uma nova criatura, né? Então, por isso, ele não pode andar de qualquer jeito. Ele deve andar, né, em novidade de vida, né? Porque ele é uma criatura nova e ele é chamado, né? Aqui já logo bem enfatizado aqui no versículo 1, dizendo, digno da vocação a que fostes chamados. Então, nós somos chamados para andar, andeis de modo digno, né, da vocação que fosse chamados. Então, nós somos chamados para andar em novidade de vida. Somos chamados para não viver mais da forma como nós vivíamos antes. Então, o apóstolo aqui, Paulo, já começa aqui, já nos dando essa instrução, que o cristão, ele é chamado para viver de modo digno das Escrituras Sagradas. É chamado para viver em novidade de vida. E no versículo 2, nós vemos aqui algumas características aqui que o cristão deve ter, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. No versículo 3 aqui ele continua, ainda devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Unidade aqui do Espírito são, né, está falando aqui com os irmãos em Cristo, né? Então, no versículo 2 nós vemos aqui que nós devemos ter paciência um para com os outros, humildade, mansidão, longanimidade, nós devemos suportar uns aos outros nas nossas diferenças. Notem que aqui no versículo 4 diz que está se referindo aos cristãos, né? Então é bem interessante nós termos isso em mente. Notem aqui que no versículo 4 diz um só corpo. Então, que é um só corpo, que é o corpo de Cristo. Somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Um só Espírito, não está falando que é dois Espíritos. Um só Espírito. Fosses chamados aqui para uma só fé, né? Então, é bem interessante a gente frisar isso. Que há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados para só uma esperança da vossa vocação. Isso quer dizer que a unidade que nós temos também deve ser com as pessoas lá fora? Também que nós devemos ter essa unidade para com os espíritas, para com os budistas, para com o muçulmano, para com os católicos? Não, irmãos, não é isso que o texto está dizendo aqui. Muitas pessoas aqui usam isso, né, dizendo para que nós devemos, né, num certo ponto, eu entendo que nós devemos ter humildade, mansidão para com essas pessoas, devemos, né, exortar eles com amor também, né? Mas aqui o texto aqui ele está falando aqui do corpo, da igreja, né? Não está falando da unidade da fé para com as pessoas lá fora, que aí também não faz sentido, né? Nós temos a unidade do Espírito com as pessoas que não são do Espírito, não faz sentido, né? E aqui é muito bem enfatizado essa unidade, o que é essa unidade. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje em dia o ecumenismo, que é chamado, hoje em dia virou moda.
As pessoas lá fora, elas têm a ideia de que todas as religiões levam a Deus, todas as fés, né? Toda fé leva a Deus, toda religião leva a Deus, e não é bem assim, que a Bíblia diz. Se nós olharmos aqui, continuando, aqui nós vemos, no versículo 5, um só Deus. Não está dizendo vários deuses. Um só Senhor, uma só fé. Não está falando outras fés também, né? Um só batismo, que é o batismo nas águas, o batismo onde o cristão se rende, se entrega ao Senhor. Então é um só batismo também. E o versículo 6 aqui, um só Deus. Não são vários deuses. E é o Pai de todos aqui, que é o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Então a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela nos diz aqui, não tem vários senhores. Nós não seguimos, o cristão ele não segue vários senhores. O cristão ele não tem várias fés, né? É uma fé só. O cristão ele tem um batismo só. E ele tem um só Deus, não existem vários deuses, né? Existe apenas um Deus. E a Bíblia ela é muito enfática também em várias outras partes, né? Como eu sempre digo, sempre apontando para o Senhor Jesus como cabeça, como nosso Senhor e Salvador. E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, quando ele fala ali muito enfático, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só existe um caminho, né? Nós não podemos. Jesus ele não é um caminho. E se a gente usar o artigo ali indefinido ali, não funciona muito certo, não. Um caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E isso é inegociável, né? Para nós cristãos, essa é a realidade. E essa ideia de ecumenismo, irmãos, ela é uma coisa terrível nos nossos dias, onde nós não devemos cair nisso. Nós vemos muito hoje em dia artistas gospel cantando com padres e toda essa, né, mistura. A gente vê em programas de televisão sempre ali indo um pastor, um padre, um espírita e todo mundo ali indo nesse sentido, né, dizendo que todas as fés levam a Deus. E não é bem assim, né? A Bíblia ela é muito clara e nós como cristãos devemos pregar o evangelho dessa forma, reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e isso é inegociável, irmãos. O único que pode levar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Nada mais, irmãos. E essa é a mensagem que nós devemos transmitir. E essa é a mensagem que nós devemos pregar para o mundo, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar o homem pecador com Deus. Essa é a nossa pregação. Essa é a pregação do cristão que nós devemos pregar para as pessoas lá fora. Nós não devemos nos unir com eles dizendo, tudo leva a Deus. Não. Se a gente fizer isso, a gente perde o foco. E a gente está entrando num grande erro. Então nós devemos saber o que nós pregamos, ou melhor, quem nós pregamos. O apóstolo Paulo, ele diz isso, eu sei em quem eu confio. Ele sabia muito bem em quem ele confiava e quem ele pregava. E nós também devemos ter essa confiança e devemos ter essa convicção de saber quem é o nosso Senhor, o nosso único Senhor. Portanto, meus irmãos, não caiam nessa questão de ecumenismo, de todas as religiões, todas as fés, é bonitinho. Não, para nós não. Para nós, bonitinho é pregar a verdade e a vida. E essa verdade e essa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fica muito claro, né? Um só Senhor, não são vários. Uma só fé, não são várias fés. Um só batismo, o batismo da remissão dos pecados. Versículo 6 aqui, um só Deus. Só existe um Deus soberano. A Bíblia diz que não diz que existem vários deuses, apenas um Deus, e Ele é o Pai de todos. É o Pai de todos que criou tudo e que tudo Ele fez. E sem Ele nada teria sido feito. Então, né, esse é o nosso Deus tremendo e maravilhoso. Né? É esse Deus que nós anunciamos. No versículo 7 em diante, Paulo aqui começa a falar do serviço dos santos. Quando nós vemos a palavra serviço também, quer dizer na questão de culto, de adoração,
né? Isso faz parte do serviço ao Senhor, né? Então, muitas vezes na Bíblia, quando nós vemos a palavra serviço a Deus, está se tratando ali do culto a Deus, né? No serviço que nós prestamos a Ele. Versículo 7, é Deus aqui que nós vemos, né? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, nós vemos aqui, é Deus que dá os dons, tudo vem dele, é Deus que faz a sua obra. Bem interessante que a Renata, inclusive, até depois, quando nós tiramos as dúvidas, na semana passada, ela citou ali 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, onde fala ali que é a questão dos dons, que os dons são distribuídos por um só Espírito, como lhe apraz. Então, ali é uma base boa também para enfatizar aqui o versículo 7, que tudo, né, vem de Deus, tudo é dado por Ele, como Ele quer, como lhe apraz. E é um Deus totalmente soberano, um Deus soberano que está no controle de tudo, nada foge do seu controle, esse é o nosso Senhor. Romanos 12, 3 também vai no mesmo caminho ali, dizendo, né, que tudo é dado por Deus, tudo é repartido, né, conforme a sua fé, né, por Deus. E versículo 8 a 10, aqui nós entramos até numa questão que nós já abordamos antes, que nós vimos ali quando nós estudamos 1 Pedro, do capítulo 3, no versículo 19, e aí toda aquela questão que as pessoas falam que Jesus desceu ao inferno e Jesus foi lá pregar ali para né, as pessoas que já morreram e pregar, sei lá, para quem mais, né, para o diabo também, para os demônios. Isso não se sustenta, meus queridos irmãos. Eles usam aquela questão de 1 Pedro, né, 3,19, que fala nos quais outrora, né, pregou para espíritos em prisão. Então nós vemos ali em 1 Pedro no capítulo 3, e nós já vimos isso, já cobrimos isso, mas se você prosseguir o texto, ele está falando ali das pessoas do tempo de Noé. Então está falando de pessoas, né? Então não tem nada a ver que ele desceu lá, foi pregar para o diabo, ou sei lá, para os demônios, ou para as pessoas que já estão lá. Então se nós olharmos o texto aqui, que diz, né, no versículo 8, quando ele subiu às alturas, ou seja, ele foi aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, ele levou o cativo o cativeiro porque através do sacrifício do Senhor Jesus, e ele foi ressurreto, ele levou o nosso castigo, ele levou o nosso cativeiro com ele, né? Então é nesse sentido aqui que o texto está falando. E aí no versículo 9 ele diz, também da mesma forma como ele subiu, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Notem bem que a palavra traduzida aqui, terra, ela é terra. Ela não tem outra tradução. A Bíblia não está dizendo aqui que Jesus desceu até o inferno. E aí eu não sei se os irmãos lembram, quando a gente estudou essa parte de 1 Pedro no capítulo 3, eu expliquei que ali no século IV, quando eles fizeram o credo apostólico, o presbítero ali, né, no século IV, ele adicionou ali no credo apostólico a palavra inferno, né, que dizendo que desceu até, de vez de dizer até as regiões inferiores da terra, como o texto bíblico está dizendo, terra é terra, ele diz que desceu até o Hades, até o inferno. Então, pela tradição da igreja desde o século IV, por causa dessa adição da palavra Hades no credo apostólico, as pessoas têm interpretado essa passagem e 1 Pedro também de uma forma errada. Jesus não desceu lá para o inferno para pregar para os demônios, para o diabo, porque se ele fizesse isso não faria sentido nenhum. Não faz sentido nenhum com o que as Escrituras nos diz, que o homem vive de uma vez só, vindo depois da morte o juízo acabou, não tem mais chance. Se a Bíblia aqui estivesse dizendo isso, ela estaria entrando em contradição. Eu gosto muito bem, irmãos, sempre de dizer para os irmãos, se nós analisarmos os textos todo, a Bíblia num todo, nós veremos que a Bíblia ela é totalmente harmônica, ela não se contradiz em parte alguma. Eu sempre falo para os irmãos, é muito fácil a gente pegar um versículo isolado e tá tirando ele do contexto. Na verdade, se a gente pegar um pequeno texto
A gente pode fazer o que quiser com a Bíblia. Por isso que nós temos a importância de nós estudarmos a Bíblia toda, para nós entendermos ela num sentido total, na sua totalidade. E se nós lermos a Bíblia toda, nós veremos que a Bíblia é totalmente harmônica, ela não se contradiz em lugar nenhum. E eu sempre digo isso, meus queridos, a Bíblia ela não é difícil de se entender, ela é fácil de entender, né? Ela aponta para Cristo. Resumindo, né? Ela aponta sempre para Cristo. Então, se nós seguirmos sempre nessa linha cristocêntrica, nós não iremos cair nem para a esquerda nem para a direita. Então, esse é o nosso desafio, né? Para que nós não venhamos cair em papo furado, em conversas ou ensinamentos de homens, mas que nós venhamos analisar os textos como eles são e entender da forma como eles são. Então, aqui, Jesus, da mesma forma que ele subiu aos céus e está lá, reinando à destra do Pai, ele também desceu, né, até as regiões mais inferiores da terra. E é muito interessante, irmãos, que em Israel, quando nós descemos, se você um dia for visitar ali o Mar Morto, você desce no Mar Morto, inclusive tem um barzinho, antes de você chegar lá no Mar Morto, que é o bar mais baixo do mundo. Aquela é a região mais baixa do mundo. E ali está, inclusive, essa placa, né, com o título ali. Este aqui é o bar mais baixo do mundo. Fica na parte mais inferior da Terra mesmo, né? Isso aí, na verdade, eu estou dizendo mais porque ali é uma das regiões mais baixas do mundo, né? E ali, no caso, o bar mais baixo do mundo, né? Então, aqui o texto está dizendo que Jesus desceu às regiões inferiores da Terra. Não quer dizer que ele foi ao inferno aqui, tá? Não é isso que o texto está querendo dizer. Continuando no versículo 11, e aqui ele diz que ele mesmo, o Senhor, ele concedeu alguns para apóstolos e também concedeu outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. As pessoas, vamos entender que quando isso foi escrito, ainda existiam apóstolos. As pessoas me perguntam muito, e talvez se eu não explicar isso aqui, eu acredito que alguns de vocês possam me perguntar sobre isso. Se existem apóstolos nos nossos dias. Apóstolos, como existiram na Bíblia, no caso, existiram os 12 apóstolos e Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Se nós vermos na Bíblia, ninguém mais reivindicou na igreja primitiva, na Bíblia, e na igreja primitiva toda, nós vemos os pais da igreja, ninguém reivindica, né, o título de apóstolo. Então, apóstolo como ofício, existiram os 12 e Paulo. Não existem mais apóstolo como ofício. E nós vemos que existem características aqui para nós vermos um verdadeiro apóstolo. Nós vemos até segunda carta aos Coríntios, Paulo defende o seu apostolado, e ele diz ali o porquê que ele é um apóstolo. Porque ele recebeu o evangelho, não foi das mãos de homens. Ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, apóstolos foram enviados. A palavra apóstolo significa enviados. Foram enviados diretamente do Senhor Jesus Cristo. E esses foram os 12 e Paulo. E eles escreveram a Bíblia, revelados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Quem mais tem essa autoridade? Ninguém, irmãos. Porque se nós entrarmos nessa questão de que existem apóstolos nos nossos dias, então eles têm o mesmo direito dos apóstolos aqui. Eles podem escrever a Bíblia. Então nós vemos que essa função de apóstolos, ela se cumpriu, de forma que a Bíblia, o cânon, ele está fechado. E a própria Bíblia diz que se alguém pregar um outro evangelho que não seja esse aqui, é maldito, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque existem muitos apóstolos aí nos dias de hoje. Quando uma pessoa fala a questão de apóstolos, no sentido de você ser um enviado, nós podemos dizer, eu sou enviado de Jesus? Sim. Nesse sentido, eu posso dizer que qualquer um pode dizer que é um apóstolo. Mas apóstolo como ofício dos 12 de Paulo, de enviados para a tarefa de fundamentar o cristianismo na igreja primitiva, escrever a Bíblia e dar a Bíblia para a igreja, isso aí não existe mais.
Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Que apóstolos são somente eles, né? Então, alguns foram dados para apóstolos, né? Alguns foram dados para profetas, pastores. Agora é interessante nós vermos aqui, fala evangelistas e pastores e mestres. Notem aqui que a função de pastor e mestre, ela é junto. Então, ou seja, o pastor ele deve ser mestre e o mestre deve ser um pastor. São dois aspectos de um só ministério aqui. Então, é bem interessante a gente ver aqui, né? Está falando outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É um só. Então, ou seja, a conclusão que nós temos aqui, e ela é muito bem, a gente pode ver muito bem isso do apóstolo Paulo, falando ali, ensinando outros pastores, né, ensinando Timóteo, na sua carta a Timóteo, a Tito, que realmente ele incentiva sempre o pastor a ir nessa direção, do ensino. Então, realmente, biblicamente, se nós olharmos a função de um pastor tem que ser mestre. Ele tem que focar no ensino da igreja, em edificar a igreja. Então, é bem interessante nós entendermos isso. Por que também? Hoje em dia nós vemos pastores que não sabem nada. Né? Eu não falo isso porque o pastor, talvez muitos pastores não tenham competência. Eles, eu acredito que possam até ter competência, mas eles não se dedicam no que devem dedicar, que é se dedicar no que a Bíblia diz que eles devem se dedicar, que é se dedicar em se aprofundar, né, na palavra, estudar e serem mestres do evangelho para poder ensinar a igreja. Essa é a grande função de um pastor. Né? E eu acredito que hoje em dia ela é muito mal interpretada. Até mesmo porque muitos pastores pregam que de uma forma contrária a esse ensinamento da Bíblia. Usam até versículos distorcidos. Eu já citei, inclusive, de Coríntios, que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Muitos pastores, e muitos mesmo, e eu digo que a maioria, irmãos, eles usam esse versículo dizendo, não, a gente não pode estudar muito a Bíblia, porque a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, eles vivem de dar cambalhota, de gritaria, de um monte de coisas, e estão deixando o que a Bíblia diz que eles devem fazer, que é focar no ensino. Eles devem ser mestres da palavra, em ensinar. Então, nós vemos ali nesse contexto de Coríntios também que a letra se refere à velha aliança e o espírito ali está se referindo à nova aliança. Então, quando a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica, está querendo dizer porque pela lei, pela velha aliança, ninguém é salvo. Por isso que ela mata. E pela nova aliança nos dá vida. Por isso que ela vivifica. Então, nós devemos... É muito simples se você ler o texto ali. Ó. É que as pessoas entram no engano de ler o texto isolado, interpretar o texto isolado. Por isso, irmãos, devemos olhar o texto todo, entender o texto todo. Então, aqui, muito importante aqui esse ensino aqui do apóstolo Paulo, que os pastores devem ser também mestres. E por que ele concede essas funções? E nós vemos aqui no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, ele deu todas essas funções aqui, os apóstolos, né, para edificarem ali as bases do cristianismo, né, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres para continuar essa tarefa de ensinar. E aqui, né, dizendo para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, dos irmãos, da igreja, para o desempenho do serviço, do culto a Deus, para que as pessoas cultuem a Deus de uma forma correta e para a edificação do corpo de Cristo. E ele continua aqui no versículo 13, para que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Sempre Jesus, hein? Notem bem que sempre na linha cristocêntrica, sempre apontando no crescimento que nós devemos crescer, a perfeita varonidade à medida da estatura do quê? Da plenitude de Cristo.
né? Devemos imitar o Senhor Jesus. Devemos crescer no pleno conhecimento que é o Filho de Deus. Então, é sempre apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Versículo 14 aqui também, para o quê? Para que nós não venhamos a ser como meninos agitados de um lado para o outro, né? Levados ao redor, muito interessante aqui, por todo o vento de doutrina, ou seja, qualquer doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Então, irmãos, notem bem, sempre nessa direção. Devemos seguir na linha cristocêntrica, sempre visando Cristo, sempre imitando, né, os ensinamentos apostólicos, sempre seguindo e visando, né, o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos crescer no conhecimento que é o conhecimento do Filho de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, né? Ser enganados aqui por qualquer doutrina, ventos de doutrina. O apóstolo Paulo fala para que nós não venhamos ser enganados também por vãs filosofias. Paulo, ele usa muito nas suas cartas a palavra fábulas, que esses homens induzem ao erro. Fábulas é o quê? Eu já falei várias vezes, historinhas. Eles ficam contando historinhas que induzem as pessoas ao erro. Então, irmãos, mais uma vez, o que eu sempre tenho enfatizado, não confie em homens. Não confiem em homens. Confiem no Evangelho. Confiem nos ensinamentos apostólicos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sempre, meus irmãos, olhar para Cristo. Se nós sempre olharmos para Cristo, nós nunca seremos enganados. Então, devemos olhar para Cristo para que nós não venhamos a seguir qualquer doutrina, ventos de doutrina, e para que nós venhamos crescer em Cristo, que é o cabeça, que é o versículo 15. Naquele que é a cabeça. Cristo é o nosso Senhor, é o cabeça do corpo, é o nosso Senhor. Versículo 16, no qual que diz, todo o corpo é ajustado e consolidado, né, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos um corpo bem ajustado. Quem é o cabeça do corpo? O Senhor Jesus. Em Jesus nós somos consolidados. Em Jesus nós somos bem ajustados nele. Então, né, seguindo nessa linha cristocêntrica, irmão, sempre, né? E no versículo 17 aqui nós vemos que em diante Paulo nos diz que não devemos viver como os que estão lá fora, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, o cristão ele tem que ser diferente das pessoas que estão lá fora. Ele não deve andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? Quando nós não éramos cristãos, era assim que nós vivíamos. Nós vivíamos de acordo com a vaidade dos nossos pensamentos. Ou seja, tudo que eu queria eu fazia. Sendo certo ou não, você seguia o conselho da sua vaidade. Não segundo a Cristo, mas segundo o conselho da sua vaidade. Ou seja, irmãos, não devemos olhar para o nosso coração, não devemos seguir o conselho da nossa vaidade, mas devemos seguir a Cristo. Esse é um sinal de um verdadeiro cristão. O cristão, ele não anda mais segundo como ele era antes. Ele anda em novidade de vida. E isso é a pergunta até que eu faço para os irmãos. Né, irmãos? Como você tem andado com Cristo? É muito importante a gente sempre fazer essa introspecção dentro de nós para ver como nós estamos andando com o Senhor. Você anda de acordo com a sua vaidade de pensamentos, seguindo somente o que você quer, seguindo as suas vaidades, vivendo apenas para este mundo, em conquistar coisas aqui, em se firmar apenas aqui. Então é uma coisa que nós devemos sempre pensar, porque o velho homem ele sempre bate na porta e muitas vezes a gente está seguindo as nossas vaidades e a gente nem está percebendo. Então é importante nós sempre estarmos refletindo, né, em como está a nossa vida com Deus,
orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê graça, para que nós não venhamos viver apenas para as nossas vaidades ou viver apenas para este mundo, né? Mas que nós possamos estar focados, né, na vinda do Senhor, focados e sabendo que este mundo que nós vivemos é passageiro. E logo, logo ele, acabou, tudo passará. Mas a palavra escrita aqui no Evangelho, ela é eterna, ela nunca passará. E aqui nós vemos que essas pessoas que andam nas vaidades, né, dos seus próprios pensamentos, o versículo 18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, opostos a Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E o versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, isso é o que o pecado faz. Se nós começamos dar uma brecha aqui, outra brecha ali, começamos a seguir a nossa própria vaidade, uma coisa vai lidando a outra, até que você chegue, né, a uma dissolução e você entregue essa dissolução. Então, isso é o que acontece com o pecado desenfreado. A pessoa, quando não se importa mais, ela peca, e aí ela chega no período, ali na parte de iniquidade, onde é o pecado desenfreado. E ali ela não se importa mais. Ela começa a pecar, ela já não pede mais perdão pelos pecados. Ela peca de uma forma desenfreada. Então, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque tem muito crente que vive dentro da igreja, vivendo assim e indo para a igreja. E eu sempre falo, irmãos, a igreja não salva ninguém. O simples fato de nós irmos para a igreja não salva ninguém, né? Nós devemos realmente ter uma comunhão com o Senhor, e aqui nós somos chamados para viver em novidade de vida. Devemos viver uma vida nova. Nós continuamos aqui no versículo 20 ao 25, diz aqui andar em Cristo, né? Ele diz no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, é uma coisa que nos faz refletir. O próprio apóstolo aqui está dizendo para os irmãos: se de fato tendes ouvido e se nele fostes instruído. Essa é uma pergunta, meus irmãos, que eu faço para vários evangélicos hoje. Será que se de fato os evangélicos, a grande maioria dos evangélicos, têm sido instruídos no verdadeiro evangelho? Estão seguindo essa linha cristocêntrica? Irmãos, infelizmente eu afirmo para vocês, a maioria não estão. E nós devemos ter esse cuidado também, de estarmos aqui, né, como o apóstolo diz, se de fato, né, tendes ouvido e nele, na linha cristocêntrica, fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade é em Jesus, os seus mandamentos. É sempre o que eu tenho repetido aqui, a linha cristocêntrica, que foca no Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 22, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, quem está em Cristo se livra do velho homem, né? Abandona as práticas do passado, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, a vontade do engano. Devemos tomar muito cuidado com as nossas vontades que nos enganam. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E aí é o que eu falei do que nós devemos sempre fazer, estar pensando, refletindo, renovando, né, as nossas mentes de acordo com o ensinamento de Cristo, de acordo com o Evangelho, lendo, refletindo, orando a Deus para que Ele nos ajude. Nós continuemos nesse ciclo, né, se renovando no espírito do nosso entendimento. E no versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. O novo homem, em contraste com o velho homem, ele é criado de Deus. Ele não é do maligno. Ele não segue, né, a própria vontade, o próprio ego. Ele segue a vontade de Deus. Por isso que ele é de Deus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Então, quando nós nos revestimos, né, renovamos o nosso espírito, o nosso entendimento diariamente em Cristo, no Evangelho, nós somos novas criaturas de Deus, que vem de Deus, porque nós estamos renovando as nossas mentes em justiça e em verdade. No versículo 25, que nós vemos aqui, nos dá mais algumas instruções. Aqui, do versículo 25 em diante, até o final, até o versículo 32. Nós vemos no 25, por isso, então, deixamos de mentir, né? Devemos deixar de mentir, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, não devemos viver em falsidade. Devemos ser sinceros, honestos uns para com os outros. 26, né? Fala sobre a ira, para que nós não venhamos dar lugar à ira, e não dar lugar aqui no versículo 27, porque quem dá lugar à ira aqui está dizendo que dá lugar ao diabo. Então, que nós não venhamos, né, nos irar, mas que nós venhamos, como ele começa aqui no início do capítulo 4, dizendo que nós devemos ser tolerantes uns para com os outros, humildes, né, e mansos, né, com muita longanimidade, suportando uns aos outros. É o contraste aqui de dar o lugar à ira, né, e dar o lugar ao diabo. E ele continua também dando mais algumas instruções. Aquele que furta, né, que furtava, que não furte mais, mas trabalhe. E aqui é bem interessante que ele continua fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, trabalhar é bom, irmãos, né? Para que tenha como acudir o necessitado. Olha um dos propósitos aqui de você trabalhar. Você acudir o necessitado. Acudir as pessoas que precisam, ou seja, ajudar. Né? Aqui é o que eu tenho sempre falado do espírito altruísta aqui do apóstolo Paulo. Mas é interessante, irmãos, nós gravarmos aqui o que ele está falando sobre que é bom trabalhar. As pessoas hoje parece que elas mistificam o evangelho e estão naquela questão da prosperidade, teologia da prosperidade, achando que eles não precisam fazer muito esforço para alcançar nada, que Deus vai dar a pepita de ouro, né? E que eles vão dar e Deus vai dar de volta, tudo esse evangelho falso, né? Que não é bíblico, e as pessoas se acomodam hoje, elas não acham mais que o trabalho, o suor, o estudo é o caminho. Eles acham que a barganha com Deus é o caminho. Isso é um grande engano, irmãos. É um grande engano. A Bíblia ela nos orienta que nós devemos trabalhar. Nós vimos ali em Tessalonicenses o problema dos que já não estavam mais trabalhando. Paulo fala: aqueles que não trabalham, que também não comam. E aqui Paulo fala, né, que trabalhar é bom. E ele mesmo deu um exemplo. Ele mesmo dizia: eu trabalho para não ser um peso para as pessoas, né? Paulo, eu sempre gosto de enfatizar essa mente do apóstolo Paulo. Era o que mais trabalhava e o que menos queria ser servido, né? Então é muito interessante nós pensarmos como Paulo, né? Porque ele com certeza imitou o Senhor Jesus como nenhum outro. Porque o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. Então nós como cristãos devemos seguir nessa linha altruísta. O cristão ele é altruísta. Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Não devemos viver de misticismo, de fantasias, irmãos. Devemos encarar as coisas como é. Eu sempre falo, não tem nada de errado você trabalhar, você dar uma condição boa para sua família. Nós não fazemos apologia à miséria. Você pode trabalhar assim, irmãos. Esse é o caminho. Trabalhe, se esforce, seja bênção também, ajude as pessoas necessitadas, entendeu? E não deixe que o dinheiro tome conta do seu coração. Esse é o grande problema, né? Mas o caminho realmente para nós termos uma condição melhor é o trabalho, é o esforço. Eu sempre digo também, se você quer que seu filho tenha uma profissão boa no futuro, claro, todos nós queremos isso, e não tem nada de errado nisso. Eduque ele bem, invista no estudo dele. Então nós devemos pensar nisso. Não mistificar, fantasiar. É interessante, irmãos, que essa linha ela é tão falsa e mentirosa, e se nós seguirmos essa linha, nós seguimos uma linha que faz até de Deus uma pessoa injusto. Porque eu fico pensando, vamos imaginar aqui, se nós temos alguma vantagem com relação às outras pessoas. Eu vou dar uma situação aqui.
Vamos supor que o Fábio, ele está prestando vestibular. E o Fábio, ele não estudou nada. Mas o Fábio é um cristão. Eu sou um cristão que eu vou para a igreja, e eu vou lá, eu acredito em Deus, mas eu não estudei nada para o vestibular. E aí o Joãozinho, ele não é crente, ele não é cristão, ele não acredita no Senhor Jesus como seu único Salvador. Mas o Joãozinho, ele estuda. No final das contas, quando chegar a prova do vestibular ali, quem que vai passar? O Joãozinho que não é crente ou o Fábio que é crente? É claro que é o Joãozinho não crente. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. O Senhor, ele quer que nós nos esforcemos. Ele não vai falar, o Fábio, ele não vai me ajudar ali, não, vou fazer o Fábio passar porque ele crê em mim. Não, não funciona assim. Se Deus fizesse isso, Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Eu sempre enfatizo aqui os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a justiça. Ele é reto em todos os seus caminhos. Nenhum caminho do Senhor é torto. Então ele não age com injustiça. Ele sempre age com a justiça. Então esse Deus que as pessoas creem hoje, que Deus vai me abençoar mesmo eu não merecendo, esse Deus não existe, irmãos. O Deus que nós cremos, ele quer que você se esforce e que você adquira as coisas através do seu esforço. Isso para mim é muito claro na Bíblia. Então que nós não venhamos cair nesses misticismos, né, que existem nos nossos dias, nessas fantasias, mas que nós venhamos acreditar, né, nas coisas como elas são, né, as verdades, e a verdade bíblica nós vemos que nós devemos trabalhar é bom, devemos nos esforçar, e esse é o caminho bíblico. E continuando aqui, ele diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe, irmãos, é um problema para algumas pessoas de algumas partes do Brasil. Eu vou dizer com licença aqui também, irmão Fernando, aos portugueses também, algumas partes, eu tenho minha família portuguesa, né? E assim, o povo fala muito palavrão. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho visto muito crente falando palavrão. Pessoas, sabe, com vocabulário sujo. E é exatamente isso que está falando. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torta. Aqui o contexto aqui nós vemos que o crente ele deve ser diferente do mundo. Se nós agirmos, tanto no agir como no nosso falar, como eles, que diferença a gente está fazendo? Então é muito importante nós entendermos isso aqui, que não saia palavras torpes, né, torpes da nossa boca, mas unicamente o que for para edificação, né? O que deve sair da nossa boca deve ser coisas que edifiquem as outras pessoas, e não palavrões, palavras torpes, palavras que maldosas. Então nós devemos pensar muito isso com questão da nossa cultura latina. Né? Quando eu falo portugueses, italianos, espanhóis que influenciaram o Brasil, né? E nós temos essa cultura, onde é uma cultura que as palavras não são muito agradáveis. Eu falo também, uma parte da minha família é italiana, o italiano, assim, eu tenho uma grande dificuldade com os italianos, no sentido do palavreado deles. Eles xingam a Deus com frequência. E isso é uma grande maioria dos italianos, né? Eles falam porco Dio, chamam Deus de porco. Então eles usam um palavreado muito feio, né? Então, irmãos, como cristãos, nós devemos pensar nisso, né? Também refletir quais são as palavras que estão saindo da nossa boca, se são palavras que estão edificando as pessoas ou são palavras fúteis, palavras arrogantes, palavrões, palavras feias. Então é muito interessante que nós venhamos também a refletir nisso. Aqui fala, né, que saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, o que nós falamos deve transmitir graça às pessoas que estão nos ouvindo. Por quê? Aí olha aqui um versículo bem chave, o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Por que que entristece o Espírito de Deus? Porque Deus é santo, irmãos. Eu já sempre falo, né, dos atributos de Deus, que nós conhecemos, muito importante.
nós conhecermos quem Deus é, Deus, ele é um ser totalmente puro, totalmente santo. Nenhuma treva habita em Deus, ele é plenamente santo e puro. Por esse motivo, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa hipocrisia, né, entristece o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos pensar em todas essas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando, para que nós não venhamos a entristecer Deus, o Espírito de Deus, né, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, nós devemos conhecer quem Deus é e entender que nós não devemos mais andar como nós andávamos antigamente, segundo o nosso coração, segundo a vaidade dos nossos pensamentos, mas que nós venhamos andar segundo o conhecimento de Cristo, né? E aqui, terminando aqui, no versículo 31 e o versículo 32, longe de vós toda amargura e cólera e ira, mais uma vez ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Isso era como nós andávamos. Tudo isso é característica do velho homem, da pessoa que não tinha Cristo, ou que não tem Cristo, né? E aí ele termina aqui no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o final é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Nós vemos hoje... essa é uma questão que eu acho que nós devemos falar mais, sobre a questão do perdão. Tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que não perdoam. Nós vemos muitos casos de maridos que não perdoam esposas que não perdoam maridos, pais que não perdoam filhos, filhos que não perdoam pais, e aí vai, né? E nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. A Bíblia, ela é muito clara com a relação do perdão. A Bíblia diz que aquela pessoa que não perdoar, ela não vai ser perdoada. Olha só a responsabilidade aqui e as implicâncias. Nós devemos prestar muita atenção nessa questão do perdão. O cristão, segundo o pastor Josemar Bessa, ele falou algo muito interessante, que diz que o cristão que não perdoa, ele não existe. Eu concordo plenamente com ele. O cristão, ele perdoa, porque ele entende isso, que se ele não perdoar, seja quem for, seja o mal que a pessoa te fez, nós, como cristãos, devemos perdoar, irmãos. E eu sei que muitas coisas é muito difícil, mas se você tem dificuldade em perdoar alguém, eu quero encorajar você, irmãos. Orem ao Senhor para que Ele te dê esse dom, essa graça de você perdoar. Perdoe, irmãos, porque aquela pessoa que não perdoa, ela não vai ser perdoada. Essa é uma característica do cristão. O cristão, ele perdoa. Ele deve perdoar assim mesmo como Deus nos perdoa em Cristo, né? Em Cristo, Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões, de todas as nossas ofensas. Então, nós devemos fazer o mesmo, né? Perdoar as pessoas que nos fazem mal. Então é isso, irmãos. Acaba aqui no versículo 32. Eu vou pedir para a Valquíria, pode encerrar a gravação, e eu vou fazer uma oração para a gente estar finalizando, aí a gente pode estar entrando aí para tirar qualquer ou quaisquer dúvidas que os irmãos possam ter.